Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje o tema vai ser direito dos titulares de dados. Para começar, vamos fazer uma leve retrospectiva sobre o direito à privacidade e proteção de dados, que surgiu ali em 1890, num ensaio chamado Direito à Privacidade, que defendia o direito de estar só. E naquele momento foram trazidas algumas situações da época onde se mostrava uma invasão à privacidade humana. E uma dessas inovações da época era a câmera de fotografia instantânea. Então, são por situações como essa, pela evolução tecnológica, que o conceito e a natureza de privacidade, ele deve ser constantemente atualizado, de acordo, levando em consideração exatamente os avanços tecnológicos. E é com isso, com essa evolução tecnológica, foi que o conceito de privacidade se cresceu, se expandiu a ponto de hoje a proteção de dados advir desse conceito de privacidade ganhar um status de direito, autônomo ali, separado do direito à privacidade. E isso começou então ali em 1890 e veio crescendo com o passar dos anos. E outras situações, como em 1953, na Convenção Europeia de Direitos Humanos, onde ela trouxe ali um artigo específico falando sobre o direito e respeito pela vida e pela família, pela vida privada e pela família. Depois disso, a gente vê ali que em 1980, na Convenção para a Proteção das Pessoas Singulares, também trouxe ali um instrumento, também foi considerado ali como o primeiro instrumento internacional que trazia a figura de proteção de dados. Depois disso, em 2009, a gente tem ali o Tratado de Lisboa, que foi assinado pelos membros da União Europeia, também trazendo um artigo específico sobre proteção de dados pessoais. E agora, recentemente, em 2018, o GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados Europeu, e em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, nossa lei brasileira, que trouxeram aí diversas previsões e regulamentação, verdadeira regulamentação para o tratamento dos dados pessoais. E agora, recentemente, em 2022, que o direito de proteção de dados foi incluído no rol de direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Então, todos esses são exemplos de como vem se crescendo a importância do direito à privacidade, do direito à proteção de dados, garantindo mais segurança e mais direitos aos titulares de dados, que nada mais são do que as pessoas a quem aqueles dados se referem. São os donos, os proprietários dos dados pessoais. E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados trouxe diversos direitos garantidos ali aos nossos titulares de dados, a nós, como pessoas como titulares de dados. O primeiro artigo que trata ali sobre direitos dos titulares, o artigo 17, diz que os titulares de dados, eles têm garantidos direitos fundamentais da liberdade, privacidade e intimidade. Então, todo o tratamento de dados pessoais, ele deve ser feito resguardando esses direitos dos titulares. Isso dá o quê? Maior amplitude aos direitos dos cidadãos, aos direitos dos titulares. O titular de dados vai permanecer dessa forma como dono e proprietário do dado pessoal, porque muitas empresas acreditam que pelo simples fato de ter aqueles dados ali no seu banco de dados, eles passaram a ser donos daqueles dados. Mas não, a verdade é que os titulares permanecem sendo os donos dos seus próprios dados. Então, com isso, a gente vê o quê? Uma impossibilidade
da empresa desvincular o dado do seu próprio titular. Então, dá ali ao titular de dados algumas garantias para que o tratamento dos seus dados seja feito de acordo com a sua vontade, de certa forma. E no artigo 18, a LGPD traz uma lista de direitos que podem ser exercidos pelos titulares de dados. O primeiro deles é a confirmação de existência do tratamento. Então, a lei prevê ali que o titular ele pode buscar mecanismos para questionar ao agente de tratamento se aquele agente de tratamento utiliza algum de seus dados pessoais. E esse direito, ele pode ser exercido mesmo que lá no momento da coleta, o agente de tratamento tenha informado ao titular de dados que ele está realizando um tratamento do seu dado, está utilizando o seu dado pessoal. Então, mesmo que tenha havido essa informação, mesmo que o agente de tratamento seja transparente nesse sentido, ainda assim o titular de dados ele pode questionar ao agente de tratamento. Outro direito, ligado também ao direito de confirmação de existência de tratamento, é o direito ao acesso aos dados pessoais. Então, num primeiro momento, o titular de dados vai questionar se há tratamento de dados pessoais, ou de alguma outra forma vai saber que existe esse tratamento de dados pessoais. E no segundo momento vai questionar, vai pedir acesso a esses dados que são tratados pelo agente de tratamento de dados. E existem uma série de informações que o titular de dados pode pedir em relação a esse tratamento, como, por exemplo, a finalidade, a categoria do dado que é utilizado, o prazo que o agente de tratamento vai ficar utilizando aquele dado ali, a origem dos dados, de onde que aquele agente de tratamento conseguiu os dados dos titulares, e dentre várias outras informações, mas essas são as principais ali que o titular pode questionar e solicitar ao agente de tratamento de dados. E esses dois direitos, eles devem ser cumpridos imediatamente. Então, quando o titular de dados questionar se há tratamento de dados e pedir acesso a esses dados, essas informações têm que serem prestadas de forma imediata. Em relação ao acesso aos dados, essa informação imediata vai ser num formato simplificado. E a empresa terá aí um prazo de 15 dias para prestar a informação completa, né, para dar acesso completo ao titular de dados sobre o tratamento de dados realizados ali, dando informações como a origem, a existência de registro, os critérios utilizados ali para o tratamento, a finalidade do tratamento. E o titular de dados ele pode escolher entre receber essas informações de forma digital, eletronicamente, ou de forma impressa. E todo o acesso a essas informações não pode ser dificultado ao titular de dados. Então, a empresa ela tem que desenvolver ali mecanismos, pensar em mecanismos que ela possa prestar essas informações de forma facilitada ao titular de dados, de forma clara e acessível aos titulares de dados. Outro direito dos titulares de dados é o direito à correção de dados inexatos, incompletos ou desatualizados. Isso é muito importante, esse direito é muito importante porque a utilização, o tratamento de dados inexatos, né, incorretos ali pelo agente de tratamento pode sim causar danos aos titulares de dados. Pode sim também ser ali o causador de algumas fraudes, principalmente nos tratamentos de dados online, né, na atuação online dos agentes de tratamento. E com isso, né, a gente pensa numa outra situação. Como que o agente de tratamento vai saber se aquela pessoa que está solicitando, né, essa mudança, essa alteração do dado pessoal é realmente o titular de dados? Aí, mais uma vez, entra a criatividade do agente de tratamento de desenvolver mecanismos para conseguir confirmar confirmar a identidade desse titular de dados, da pessoa que está fazendo essa solicitação. Só que aí a gente tem que tomar um outro cuidado, porque a gente não pode, pensando em proteção de dados pessoais, coletar mais dados pessoais e
inchar o seu banco de dados para fazer essa confirmação aí de identidade. Outro dado pessoal trazido pela LGPD outro direito trazido pela LGPD é o direito à anonimização, bloqueio e eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD. E aqui, na verdade, a gente tem 3 direitos dentro de um só. O primeiro deles é a anonimização, que é retirar a capacidade de identificar um titular de dados do dado pessoal. Só que a anonimização depende de diversos fatores e nem sempre o dado vai poder ser anonimizado. E se a empresa perceber que ela não vai conseguir cumprir essa solicitação, ela deve informar ao titular de dados o porquê que ela não vai cumprir e que ela não vai cumprir. E tem que fundamentar, ela não pode simplesmente só se negar a cumprir, ela tem que ter uma justificativa que a impeça de cumprir esse exercício do direito dos titulares. Além da anonimização, existe o bloqueio dos dados pessoais, que é restringir o tratamento do dado pessoal. E essa restrição pode ser tanto temporal quanto quantitativo. Então, assim, eu vou restringir, vou bloquear o tratamento desse dado pelo período de 6 meses, 3 meses, 1 mês, 1 ano, ou uma quantidade de dados pessoais que são tratados ali pelo agente de tratamento. E o outro direito ali dentro dessa previsão legal é o direito de eliminação, que é propriamente eliminar os dados pessoais do banco de dados do agente de tratamento. Só que aqui, assim como na anonimização, nem sempre o agente de tratamento vai poder excluir aquele dado do seu banco de dados, eliminar aquele dado. Aí vai ter que ser feita uma análise caso a caso. E, novamente, se o agente de tratamento não puder cumprir essa solicitação do titular, ele tem que ser avisado do motivo e, explicado do porquê que aquela solicitação não estará sendo atendida. Outro direito que a LGPD traz é o direito de portabilidade dos dados. E aqui vem muito a finalidade ligada também com o Código de Defesa do Consumidor, com os direitos do titular de dados como consumidor, de que dá liberdade ao titular de dados de poder escolher para onde ele quer levar aquele dado pessoal, Porque muitas vezes uma empresa prestadora de serviço se apropria ali daquelas informações do titular de dados e mantém, e amarra ali aquela prestação de serviço porque ele não libera aquelas informações para o titular de dados, para que com aquela informação o titular de dados possa escolher um outro prestador de serviço, procurar ali dentro do mercado alguém que possa prestar um outro serviço de uma outra forma, ou de uma forma melhor, eventualmente. Então, esse direito dá essa livre opção para o titular de dados poder escolher com quem ele vai deixar o dado pessoal dele, com quem ele vai querer manter essa relação de prestação de serviço eventualmente. Outro direito que a LGPD traz é o direito à eliminação de dados pessoais tratados sem o consentimento. E isso se aplica nos momentos em que o consentimento é revogado. Então, a partir do momento que o consentimento é revogado, o titular de dados pode sim solicitar que sejam eliminados, que aquele tratamento de dados cesse. A única exceção aqui é para os casos do artigo 16, que prevê algumas situações em que, mesmo com a revogação do tratamento, da revogação do consentimento, o agente de tratamento pode sim manter os dados pessoais, manter o tratamento dos dados pessoais. Ainda que se tenha atingido a finalidade do tratamento, ou que o tratamento tenha que ser finalizado, ele pode manter aquele banco de dados para cumprimento de algumas situações. Outro direito trazido pela LGPD é de informações sobre o compartilhamento dos dados pessoais. Então, todo titular de dados tem o direito de saber com quem o agente de tratamento está compartilhando os seus dados.
Aí isso dá ao titular de dados de conseguir escolher, de conseguir determinar o que ele quer que seja feito com os dados pessoais dele. Então, se por acaso aquele determinado agente de tratamento compartilha os dados pessoais do titular com um terceiro a quem o titular não tem confiança, ele pode sim, então, escolher tirar aqueles dados daquele agente de tratamento e levar para um outro lugar. Então, numa prestação de serviço, se há uma terceirização ali, um compartilhamento de dados com um agente, com um operador de dados ao qual o titular não tem confiança, ele pode escolher acabar, rescindir aquele contrato e procurar outro prestador de serviço para que lhe dê mais segurança no tratamento do seu dado pessoal. Outro direito trazido pela LGPD é informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e quais são as consequências dessa negativa. E esse direito tem que ser exercido anteriormente ao questionamento do titular de dados. O que isso significa? O agente de tratamento, quando for coletar o consentimento do titular, tem que informar para o titular que ele pode não dar o consentimento e quais serão as consequências se ele não der esse consentimento. Então, não precisa haver um questionamento do titular de dados para que esse direito seja assegurado ao mesmo. E o último direito trazido ali no rol do artigo 18 é o direito à revogação do consentimento. E após a revogação do consentimento, o tratamento do dado tem que cessar. O agente de tratamento tem que interromper aquele tratamento de dados. Mas, obviamente, que aquele tratamento que foi feito lá enquanto o consentimento estava vigente, tem validade e está em acordo com a LGPD. E o titular de dados pode revogar o consentimento a qualquer momento. Então, e a empresa tem que garantir esse direito a ele. Além desse rol de direitos, a LGPD, da análise da LGPD, a gente consegue verificar aqui outros direitos assegurados ao titular de dados. Um deles é peticionar, né, diretamente ao controlador, peticionar diretamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados contra algum controlador, algum agente de tratamento de dados. Então, fazer ali reclamações, solicitações, né, denúncias sobre algum controlador ou operador de dados. Esse ainda é um direito que depende de regulamentação pela ANPD, que não existe ainda uma forma como deve ser feito esse peticionamento, mas tudo isso vai ser, né, a gente está aguardando aí as manifestações da ANPD, que aos poucos ela vai soltando algumas novas resoluções e novos procedimentos específicos. O titular de dados também tem direito a se opor ao tratamento de dados, ainda que seja dispensado o seu consentimento. O que seria isso? Seria uma situação onde, por exemplo, o titular de dados deixou o seu dado manifestamente público e com isso não é necessário a coleta do consentimento para o seu tratamento. Então, você colocou ali seus dados, né, o titular de dados colocou ali os seus dados na internet e um agente de tratamento está tratando aquele dado tornado manifestamente público pelo próprio titular de dados. Mas se esse tratamento estiver em desacordo com a lei, mesmo o próprio titular de dados tendo tornado seu dado público, ele pode sim se opor a esse tratamento, por motivos óbvios, né? Porque ele está sendo feito em desacordo com a lei. E todo o exercício do direito dos titulares tem que ser garantido a eles, né? Tem que ser garantido aos titulares de dados que esse exercício dos seus direitos seja feito de forma facilitada. Então, você não pode criar entraves, dificuldades no exercício do direito dos titulares. E cada titular de dados que vai poder exercer o seu direito. Então, você não pode exercer o direito em nome de outro titular de dados, salvo se você for um representante legalmente constituído
titular de dados, né? Que seria um representante legal, um pai, um responsável legal ali por um menor de idade ou por uma pessoa incapaz. Mas tirando essas situações, eu não posso peticionar em nome de outro titular de dados. Cada titular de dados tem que peticionar em seu nome, tem que exigir o cumprimento dos seus direitos em seu próprio nome. E esse exercício do direito dos titulares também tem que ser feito garantido de forma gratuita. Não se pode cobrar de um titular de dados para que ele tenha acesso aos seus dados, por exemplo. Então, tudo tem que ser feito de forma facilitada e gratuita e acessível ao titular de dados pessoais. Caso o controlador de dados ele não possa cumprir algum dos requisitos, algum dos requerimentos dos titulares de dados, ele tem que informar ao titular de dados. Ele não pode ficar simplesmente silente. E algumas situações que permitem que ele não cumpra as solicitações é quando ele conseguir comprovar que ele não é o agente responsável pelo tratamento do dado pessoal, a que se refere lá ao requerimento do titular. E sempre que possível ele tem que informar quem é o agente responsável pelo tratamento do dado pessoal. Ou quando ele tiver alguma razão que impossibilite ele, alguma norma, por exemplo, alguma restrição que não permita que ele exclua um dado pessoal, né, ou que ele bloqueie, que ele pare de fazer aquele tratamento de dado pessoal, ele tem que informar ao titular de dados o motivo e justificar fundamental porque ele não está podendo cumprir aquela solicitação. O que não pode acontecer é o titular de dados ficar sem nenhuma resposta. Ainda que negativa, o agente de tratamento tem que dar resposta ao titular de dados pessoais. E além de responder às solicitações dos titulares de dados, o controlador, que é o responsável pelo tratamento do dado pessoal, também tem que informar aos seus operadores de dados ou aos outros co-controladores, aos outros agentes de tratamento de dados com quem ele compartilha os dados pessoais do titular de dados. Porque, por exemplo, se o titular de dados vai lá exercer o seu direito de correção de dados e pede ali a alteração daquele banco de dados, daqueles dados que estão ali presentes no banco de dados do controlador, esse controlador tem que repassar essa informação para quem está fazendo a operação de tratamento de dados, porque senão de nada adianta o titular de dados ir lá exercer o seu direito se o controlador não vai repassar essa informação. Então, o controlador tem sim que ficar atento a essa responsabilidade de repassar essas informações para os outros agentes de tratamento com quem tenha ali contrato firmado, né? Outro direito que o titular de dados tem é de rever, né, pedir a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Algumas decisões automáticas, né, geradas pela inteligência artificial podem sim causar danos aos titulares de dados, como por exemplo uma negativa de liberação de crédito por um banco. Então, sempre quando o titular de dados tiver decisões automatizadas em relação ao tratamento dos seus dados, ele pode sim pedir uma revisão dessa decisão. E com isso, o controlador também vai precisar informar quais são os parâmetros que são utilizados para que essa decisão seja tomada de forma automatizada, quais são os requisitos que são analisados pelo programa, enfim, para chegar àquela decisão. A questão maior em relação aos direitos dos titulares é um grande desafio para as empresas que vão ter aí que pensar em mecanismos e formas de garantir esse exercício dos direitos pelos titulares de dados. Porque são situações novas, são direitos novos que não existiam antes da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aí os agentes de tratamento, ou nós como consultores em proteção de dados, vamos ter que pensar em medidas criativas e eficientes, eficazes, para que os titulares de dados consigam exercer os seus direitos perante os agentes de tratamento. Isso sempre levando em consideração cada caso concreto. E para a gente finalizar, então, aqui o nosso encontro de hoje, vamos rever todos os pontos que nós tratamos, em principal dos
direitos dos titulares de dados. Então, a gente viu aí como direito do titular de dados. Os direitos fundamentais, a liberdade, intimidade e privacidade, o direito de confirmação de existência de tratamento de dados pessoais e o direito de acesso aos dados pessoais. E esses direitos eles têm que ser cumpridos imediatamente, de forma simplificada ou no prazo de 15 dias, de maneira completa, né, com uma declaração completa. E o titular de dados ele pode exercer esse direito, escolher que esse direito seja garantido a ele de forma eletrônica ou por meios impressos também. Também é direito do titular a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados que forem utilizados de forma excessiva, desnecessária ou em desacordo com a lei. Também é direito dos titulares a eliminação de dados tratados sem consentimento ou quando o consentimento é revogado. Direito dos titulares informações sobre o compartilhamento dos dados pessoais com outros agentes de tratamento. Também é direito dos titulares informações sobre a possibilidade de não conceder o consentimento e quais são as consequências dessa negativa, e também o direito de revogar o consentimento a qualquer momento. Além desses direitos previstos no artigo 18, o titular de dados também tem alguns outros direitos ali previstos, existentes em toda a análise da lei. Um deles é peticionar contra algum controlador de dados em face, né, diretamente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se opor ao tratamento de dados, mesmo que, né, desnecessário, ele não seja obrigatório o consentimento para aquele tratamento de dados. E ele terá que ter direito, né, exercer, ele tem que ser garantido a ele o exercício desse direito de forma livre, de forma gratuita, de forma descomplicada, de forma clara e acessível. E o controlador de dados, quando ele não puder cumprir alguma dessas solicitações dos titulares de dados, algum desses direitos dos titulares de dados, ele tem que prestar essas informações aos titulares de dados. Ele não pode ficar silente e não dar nenhum retorno ao titular de dados. Ele tem que mostrar ali os motivos pelo qual ele não está cumprindo aquela solicitação. E além disso, quando ele cumprir essa solicitação, ele tem que repassar essas informações, essas solicitações, esses requerimentos dos titulares de dados para os demais agentes de tratamento com quem ele compartilha os dados daquele titular de dados que fez aquela requisição, aquele requerimento. Um outro direito dos titulares de dados é a revisão de decisões tomadas de forma automática, automatizadas, no exercício, né, na operação de tratamento de seus dados pessoais. E a gente falou também do grande desafio que vai ser para as empresas se adaptarem ali e criarem mecanismos de exercício do direito dos titulares para garantir esse exercício aí para os titulares de dados, que são situações novas que não existiam, então que vai depender muito de criatividade e de boas técnicas de consultoria, né, da nossa consultoria em proteção de dados ali, para que as empresas consigam efetivar esse direito dos titulares de dados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Me coloco aqui à disposição de vocês. Se tiverem algumas dúvidas, deixem nos comentários, me procurem no Instagram. E obrigada pela companhia e até a próxima.